A graça e a paz do Senhor seja com todos. É um prazer, uma alegria estarmos juntos aqui, meditando na Palavra de Deus. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, uma breve oração. Glorioso Deus e eterno Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. E nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para aquilo que o Senhor vai falar conosco. Fale conosco, Pai, no nome de Jesus oramos. Amém. Todos nós recebemos de Deus a mesma quantidade de horas por dia. O rico tem 24 horas, o pobre tem 24 horas, o jovem tem 24 horas, o idoso tem 24 horas. Ninguém pode guardar tempo para amanhã, ninguém pode comprar mais tempo e ninguém pode recuperar o tempo perdido. Quantas pessoas dizem, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente? Mas a verdade é que o passado não pode ser mudado. O que Deus nos concede é a oportunidade de usar corretamente o tempo que temos hoje. Por isso surge uma pergunta importante. Como estamos usando o tempo que Deus nos entregou? O apóstolo Paulo responde essa pergunta quando ele escreve aos Efésios: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Deus nos chama a aproveitar cada oportunidade para viver a sua vontade em dias difíceis. Então vamos examinar essa passagem bíblica. Aqui tem ensinamentos profundos para a nossa jornada cristã. O primeiro ensinamento é que o tempo é um presente que deve ser aproveitado. Quando Paulo diz remindo o tempo, ele está nos ensinando que o tempo possui valor. A palavra remindo traz a ideia de comprar algo precioso antes que a oportunidade passe. É como alguém que encontra uma oferta rara e não a deixa escapar. Paulo está dizendo que cada oportunidade deve ser aproveitada para a glória de Deus. E muitas pessoas desperdiçam anos correndo atrás de coisas passageiras, mas negligenciam aquilo que possui valor eterno. O salmista, ele orou, pedindo a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, uma pessoa sábia entende que a vida é breve. Ontem éramos crianças, hoje somos adultos. Amanhã estaremos prestando contas diante de Deus. Quanto mais valorizarmos o tempo, mais valorizamos aquilo que realmente importa. José é um exemplo disso. Mesmo vendido como escravo, injustiçado e preso, ele não desperdiçou sua vida reclamando, Perdão. Em cada fase, ele serviu a Deus. O resultado foi que Deus transformou cada oportunidade em bênção na vida dele e da nação dele. A pergunta é: estamos usando nosso tempo para aquilo que tem valor eterno? Tempo gasto com Deus nunca é perdido, tá, minha irmã, meu amigo? Tempo gasto em oração nunca é desperdiçado. Tempo gasto servindo ao Senhor sempre produz frutos. Quem valoriza o tempo, valoriza os propósitos de Deus. Então, vamos aproveitar esse presente que o Senhor nos dá, que é o tempo. Aí vem o segundo ensinamento que nos dá através dessa passagem. Os dias são maus, exigem vigilância espiritual. Nós vivemos num mundo perigoso.
Paulo acrescenta uma razão para remirmos o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo aqui. Vivemos em uma geração cheia de distrações. Há distrações para os olhos, há distrações para os ouvidos, há distrações para a mente, há distrações para o coração. O inimigo sabe que uma vida distraída se torna uma vida improdutiva espiritualmente. Por isso Pedro escreveu: sede sóbrios e vigiai. A vigilância espiritual não é uma opção, ela é necessária. Sansão ilustra essa verdade. Ele foi chamado por Deus, recebeu uma missão especial, possuía uma força extraordinária, mas deixou de vigiar. Pouco a pouco foi cedendo espaço ao pecado. Quando percebeu, já havia perdido a força, sua visão e sua liberdade. O pecado sempre promete prazer naquele momento, né? Mas produz o quê? Destruição. A negligência espiritual sempre cobra um preço. Por isso, devemos vigiar nossa vida de oração, vigiar nossas amizades, nossas influências, nossos pensamentos, nossos hábitos. Uma pequena distração pode gerar grandes perdas, mas uma vida vigilante produz vitória. Quem vigia o coração protege o propósito de Deus. Então vale a pena atentar para isso, né? Aproveitar bem esse presente de Deus para nós, né? E manter a nossa vigilância espiritual. Agora, o terceiro ensinamento desse texto de Efésios 5,16, o texto não diz para remir o tempo amanhã. As oportunidades de Deus, elas devem ser aproveitadas hoje, agora. Porque o texto está falando no presente. Oportunidades desperdiçadas podem nunca voltar. Muitos esperam o momento perfeito para servir, o momento perfeito para evangelizar, o momento perfeito para reconciliar, o momento perfeito para obedecer, mas o momento perfeito geralmente se chama hoje, agora. Esther compreendeu muito bem isso. Quando o povo judeu corria o perigo, ela teve a oportunidade de agir, e Mardoqueu lhe disse: quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Esther aproveitou a sua oportunidade. Sua decisão salvou uma nação inteira, irmão. Então Deus continua abrindo portas, Deus continua criando oportunidades, Deus continua chamando pessoas para a sua obra. Talvez Deus esteja chamando alguém hoje para servir, talvez esteja chamando alguém para reconciliar-se, talvez esteja chamando alguém aqui para entregar sua vida para Jesus. A oportunidade está diante de você, não desperdice. Então, aproveita agora essa oportunidade. Oportunidades usadas para Deus produzem resultados eternos. Lembra disso. Então, nós falamos aqui de 3 pontos importantes para remir o nosso tempo. O tempo é um presente de Deus e deve ser valorizado. Os dias são maus e exigem vigilância espiritual. Vivemos num mundo perigoso. E as oportunidades de Deus devem ser aproveitadas enquanto estão diante de nós. Então vamos atentar para isso, tá? Deus nos chama a aproveitar cada oportunidade para viver sua vontade em dias difíceis. Talvez você olhe para trás e perceba que desperdiçou tempo. Talvez existam oportunidades perdidas, com certeza, né? Talvez existam decisões adiadas, mas a graça de Deus ainda está disponível para nós, irmãos. Olha que coisa, que privilégio que estamos tendo. Enquanto houver vida, existe oportunidade para recomeçar.
E aqui está a maior verdade dessa mensagem. Jesus não desperdiçou sua missão. Ele veio ao mundo no tempo determinado pelo Pai. Viveu sem pecado, morreu em uma cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje oferece salvação a todo aquele que nele crê. Se você ainda não se entregou a sua vida para Jesus, é o momento. Se você está afastado, é o momento de você voltar. E se você deseja renovar sua consagração, esse é o momento. Não amanhã, não outro dia, hoje, porque o tempo passa, as oportunidades passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem remiu o tempo para Deus não desperdiçou a vida. Amém, glória a Deus. Finalizando com uma oração. Pai maravilhoso, eterno Deus, o Senhor nos concedeu tamanho privilégio de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. E nesta hora, Pai, nós pedimos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos e por todos aqueles que estão aqui conosco nesta oração. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor é aquele que nos dá força. O Senhor é aquele que nos sustenta, nos mantém e nos enche do Espírito Santo. Pai, nos guarda para aproveitar bem cada oportunidade que o Senhor nos conceder, a estar vigilante, Senhor, e aproveitar o nosso tempo e remir o nosso tempo. Pai Santo, oramos pelos nossos irmãos, familiares, pedindo salvação para toda a nossa casa, para os nossos parentes, amigos e a todos que oram conosco, Senhor. Pedimos as Tuas ricas bênçãos de paz, de proteção, de saúde e da Tua presença santa e gloriosa. Fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, foi muito bom estarmos juntos, né? E até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz.